Então, Cristina, a nossa conversa de hoje sobre assuntos relacionados à palavra do Senhor, eu gostaria de lançar um tema assim que é um pouco espinhento para as pessoas, que é a teologia. E é engraçado que a sensação que eu tenho da teologia é que algumas pessoas, por elas terem habilidade de ler, habilidade de guardar versículo e tal, elas acabam se comportando como se fossem superiores a todos os demais irmãos. Os demais seres, né? A gente vai falar aos demais irmãos porque nós somos a coroa da criação, certo? Então, assim, a última criação do nosso Pai foi a humanidade, né? E o que acontece? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E isso não me torna superior a nenhum dos meus irmãos. E qual é a leitura de hoje? Eu queria me basear num versículo que o Senhor fala assim: Graças dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Legal? Então, Uma pedrona. Para quem acha que isso chega ao céu, né? A teologia. sim, que é igual quando a gente se baseava nas obras para alcançar o favor do nosso Pai, né? A gente, ao longo da nossa caminhada, a gente teve a oportunidade de ver muita gente que fala muito bem, né? E essas pessoas que falam muito bem, elas acabavam se comportando assim de uma maneira como se os demais irmãos eles lhes faltasse algo, né, para a salvação. E ainda bem que o Paulo ele fala, né, nos escritos dele, que não é por obras, né? Não é por obras para que você não se vanglorie. Aí você vai lá no Velho Testamento e você vê os Antiga 300, aliança. a antiga aliança, e você vê os 300 de Gideão, que cada vez que o nosso Senhor ele selecionava o exército, ele falava: não, são muitos, né? A primeira vez que levantou o exército, parece que tinha mais de 30 mil pessoas. E aí ele falou: não, são muitos, para que não pense que foi pela sua mão, mas foi livramento meu, né? E ele não divide a honra e a glória dele com o outro, porque é dele. Então, às vezes a gente vive uma situação ruim, a gente vive um mal muito forte, e a gente olha e fala: puxa vida. E o que eu lembro que o Senhor fala? Em tudo dai graça. Então é complexo você estar numa situação difícil e você puxa, dá graça por aquilo. Mas você veja, ele, na hora da agonia, o nosso Senhor Yahusha, que as pessoas traduziram o nome dele para Jesus, né? Ele disse na hora da agonia dele, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lindo, né? Né? E o que acontece? Qual é o exemplo de teologia que o Senhor nos deu? Ele estava lá na sinagoga, porque era o hábito do povo hebreu, né? Ele estava lá na sinagoga e ele ensinava. É o que? A Eodine, sinagoga, não. É como que chama eles? Que judeu, palavras fortes. Yahudim, Yahudim. Yahudim. Yahudim, vindos da tribo de Arudá, né? Que a tradução que trouxeram para a gente é Judá. Então o que acontece? Ele, lá junto com os teólogos, que inclusive lembrando, foram os teólogos que mandaram o Senhor por madeiro. Você sabe que foi tudo por inveja, né? Sim, é que tinha que se cumprir a palavra do Uhum. nosso Pai, né? Tanto que assim, quando você faz um estudo sobre as profecias que foram cumpridas no Messias, todas foram cumpridas. Todas as profecias foram cumpridas. E um embate teológico que a gente ainda tem, né, que hoje em dia até o assunto é um pouquinho mais suave, que é a história da judaização, que é o que algumas pessoas que procuram seguir o evangelho, o que acontece? Eles acabam desconsiderando o Antigo Testamento, a antiga aliança, né? Aí, por exemplo, a gente tem algumas versões
do povo evangélico, que inclusive tem outros nomes, por exemplo, faz a guarda do sábado, mas não guarda a antiga aliança. Entende? Então, assim, é engraçado que, assim, parece que quanto mais teologia, mais distante a gente fica. Entende? Aí, assim, para mim é quando o Senhor fala que graças dou, Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e entendidos, eu olho para a teologia e eu me apavoro. Porque eu tenho receio de um dia, assim, às vezes por ler ou por gostar de estudar, achar que eu sou superior a alguém. Cleverson, um assunto espinhoso. É um assunto espinhoso. Um assunto espinhoso, porque o homem, a vaidade ainda está em nossos corações, né? Sim. E olha, você vê que engraçado, né? Que a queda do homem no paraíso foi baseada na vaidade, né? Terão seus olhos abertos e será como Elohim, né? E aí eu só quero lembrar também a primeira fake news da história. Que quando o nosso pai falou, olha, você pode comer de tudo, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque comendo, morrereis. Certamente não morrerás. Então, foi a primeira fake news da história. Certamente não morrereis. Isso aí.